Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca, está bem pertinho. Só que para colocá-la dentro do coração, nós temos que arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? Eu sei que é difícil, é complicado a gente se livrar dos vícios e defeitos, mas se quisermos ser felizes, temos que fazer isso. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos neste domingo, dia 5 de julho. E hoje é do Evangelho de João, onde Jesus diz o seguinte: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu vou repetir as palavras de Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Pois é, isso nos lembra aquilo que nós comentamos ontem, que era do Evangelho de Judas, que diz: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, nós estamos corrompidos. E agora, se quisermos chegar à bem-aventurança, temos que fazer o bem. É difícil, é complicado, porque nós temos muito forte dentro de nós ainda os resquícios do instinto que nos dominavam quando estávamos no reino animal. O instinto de conservação dizia: farinha pouca, mas pirão primeiro. Eu tenho que ser o maior e melhor, porque naquela época predominava a lei do mais forte. Só que o mundo evoluiu e nós evoluímos alguma coisa. Só que temos que aprender a diferenciar que entre o saber e o fazer existe uma grande diferença. Quase todos nós sabemos, poucos de nós fazemos. Por quê? E eu diria que não é quase todos nós sabemos. Porque chegando no reino hominal, as leis morais foram colocadas na nossa consciência. Às vezes a gente abafa ela, não abafa? E segue os nossos instintos, mas a partir da chegada do Espiritismo no planeta, com o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, foi inaugurada a Era da Fé Racional, ou seja, já não temos mais a fé cega, acreditamos em tudo que nos dizem, que nos mandam fazer. Não. Sendo inteligentes, podemos analisar aquilo que é certo e que é errado e colocar em prática. Então, todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada um escasseiam cada vez. Por quê? Porque é difícil a gente indicar e seguir o caminho. É fácil não indicar. Tem um ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é assim? A maioria de nós utiliza esse ditado e coloca em prática. Só que está na hora de começar a agir de maneira correta. E todos nós conhecemos as leis morais. Só que são muito poucas as criaturas que realmente seguem o exemplo, seguem os passos de Jesus. E quando seguem,
Muitas vezes o seguem em silêncio, estão colocando em prática outro ensinamento de Jesus. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, ou seja, quando fazemos o bem, não precisamos ficar alardeando para todo mundo, não. E aí, nós somos abandonados e incompreendidos pelo mundo. E muitas vezes a gente, que gostaria de ser aplaudido, acaba deixando de seguir os passos de Jesus e vamos seguir aí os passos do mundo. Claro que Jesus, sendo governador espiritual do planeta, conhecendo o nosso futuro, sabe que um dia nós chegaremos lá. Então, ele compreende a nossa indecisão. E, mesmo assim, veio há 2000 anos, quando éramos ainda mais ignorantes, nos trazer a palavra da verdade e da vida. E fez mais, exemplificou. Através dos sacrifícios culminantes. Por exemplo, sacrifício final. Ele se deixou ser condenado sem ter culpa. Um julgamento viciado. Um julgamento que já tinha a sentença decidida antes mesmo da acusação e da defesa. Ele poderia muito bem ter rejeitado isso, tinha poder para fazer isso, mas se deixou assassinar para nos dar o exemplo que se devemos seguir as leis da terra, nós temos que procurar alterar as leis da terra para que elas se aproximem da lei de amor. Estamos vendo isso. A justiça humana iniciou com olho por olho, dente por dente, e hoje ela está bem mais humanizada. A justiça evoluiu. E nós? Estamos evoluindo? Porque o versículo de João diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ainda não somos bem-aventurados, não é? Por quê? Porque não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Então, no campo do serviço cristão, e não importa que seja só cristão, pode ser no serviço maometano, budista, evangélico, não importa qual seja o segmento religioso. Tem muita diferença entre a cultura e a prática, e entre o saber e o fazer. Estamos aumentando o nosso saber. E a pergunta que eu deixo para você meditar neste domingo: você está conseguindo fazer, colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Vamos iniciar na família, auxiliando aqueles que precisam, não só monetariamente, mas dando daquilo que nós temos de melhor, que é o amor que está no nosso coração. Na escola, no trabalho, na sociedade, a cada dia nós temos aí inúmeras oportunidades de fazer o bem. Estamos fazendo ou estamos virando o rosto? Pense nisso. Um bom domingo e até segunda, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.